Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café Pro Saúde. Meu nome é Clay Gil, eu sou aluno do 5º período do curso de Medicina da Universidade Rio Verde, campus Lusiânia. Boa noite, eu me chamo Nirvana Braz, sou aluna do 4º período aqui da Universidade de Rio Verde, campus Lusiânia. E é com muito prazer que nós recebemos o professor Ronaldo Coelho, que é nosso professor aqui da universidade, e nós vamos falar sobre o tema hoje, doenças neurodegenerativas na terceira idade. Boa noite, professor. Boa Tudo noite, tudo bem? Inicialmente, a gente gostaria que o senhor apresentasse um pouco sobre a sua formação, sua especialização. Claro. Então, como vocês comentaram, eu me chamo Ronaldo Coelho, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Católica de Brasília. Eu tenho especialização em Fisiologia Humana, sou mestre em Neurociências e doutor em Neuropsicofarmacologia todos pela Universidade de Brasília. Então, durante essa minha jornada acadêmica, eu trabalhei muito com, principalmente, psicose, que foi o foco central do estudo era a esquizofrenia, né, em animais de experimentação, um tipo de sintoma da esquizofrenia. E no finalzinho já do doutorado, de fato, eu trabalhei com a doença neurodegenerativa, que foi a doença de Parkinson, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre algumas alterações que podem acontecer nesse tipo de doença tão grave na sociedade. Professor, as pessoas que vão assistir esse episódio são alguns da área da saúde, alguns não são. Então, para começar, eu queria que o senhor definisse o que são doenças neurodegenerativas. Bom, doenças neurodegenerativas são doenças que afetam o sistema nervoso central. E essas doenças que afetam o sistema nervoso central, grande parte delas afetam os neurônios. Não necessariamente a origem está nos neurônios, mas elas, de alguma forma, de alguma maneira, elas acometem o neurônio. E o neurônio, por ser essa unidade básica do nosso sistema nervoso, né, a célula capaz de transmitir informações para outras células de forma elétrica, ela tem essa sensibilidade grande com relação a, por exemplo, falta de oxigênio, falta de glicose. E essas doenças neurodegenerativas afetando o neurônio, elas podem comprometer diversas funções do nosso corpo, né? As funções mais marcantes que nós temos, principalmente nesse tipo de doença, que se a gente pudesse estar a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson, funções como acontece na doença de Alzheimer, que é a demência, né? Problemas que estão relacionados à dificuldade de memória, dificuldade de cognição. E, além disso, os sinais mais marcantes são os problemas motores. Né? Então, o neurônio, por comandar tanta informação no nosso corpo, ele tem essa prevalência desses sinais, desses sintomas, e isso agrava muito a vida desses pacientes que são acometidos com essa doença. Sim. O senhor falou um pouco sobre doença de Alzheimer, a gente tem a doença de Parkinson e a esclerose múltipla, né, que também são doenças neurodegenerativas. Sim. O senhor pode falar um pouco sobre as diferenças entre elas? Claro. Existem diferenças marcantes entre elas. Claro, todas elas afetam o neurônio. A origem, né, de fato, ela está em regiões diferentes do nosso sistema nervoso central, no encéfalo. A doença de Alzheimer, a principal manifestação sintomática que a gente tem dela, que a gente tem dentro da doença, é de fato a demência. É um problema cognitivo grave, em que um dos sinais mais marcantes, de fato, é a perda de memória. Então, a perda de memória ela é uma manifestação muito comum em pacientes com Alzheimer. Já a doença de Parkinson, por exemplo, ela afeta muito mais a parte motora. Isso não quer dizer que não há uma probabilidade de afetar também regiões em que possam gerar problemas cognitivos, problemas de memória, problemas de atenção, foco, etc. Mas na doença de Parkinson é muito mais marcante em problemas motores. Já a esclerose múltipla, né, bem como a esclerose lateral amiotrófica, que também é uma doença neurodegenerativa, elas são diferentes porque a esclerose múltipla é uma doença que afeta de uma forma muito mais células autoimunes que regulam os neurônios. Isso seria uma característica básica da esclerose múltipla. E a esclerose lateral amiotrófica está muito mais associada agora ao comprometimento e
a lesão, a degeneração de neurônios motores. Então, a perda da capacidade motora ao longo do tempo. Então, veja, nós temos em que uma área é muito mais afetada que são regiões assim, centrais do nosso cérebro, né? Se a gente puder colocar assim, regiões corticais e subcorticais que afetam a memória e que levam a esse estado de demência, né? Um termo muito utilizado dentro da medicina. Essa seria a principal característica da doença de Alzheimer. A doença de Parkinson, o comprometimento motor, está muito mais relacionado, por exemplo, ao tremor, a dificuldade de início de movimento e a esclerose múltipla, um problema autoimune que pode acometer o neurônio, né? E a esclerose lateral amiotrófica, que é uma degeneração do neurônio motor que, de fato, os pacientes, eles, ao longo do tempo, eles vão perdendo a capacidade de se movimentar. Então, um exemplo muito comum e muito famoso de esclerose lateral amiotrófica foi o que aconteceu com o cientista, né, o astrônomo, o astrofísico, na verdade, o Stephen Hawking, né, que foi um brilhante cientista e que de fato sofreu, né, durante muitos anos com esclerose lateral amiotrófica. São doenças em que a sua incidência ela é alta na população mundial. A gente pode falar um pouquinho sobre Alzheimer agora? Claro. Mais a fundo. O senhor falou sobre a principal causa de demência em idosos, mas o que acontece realmente a nível celular? O que acontece com o nosso neurônio quando está nesse quadro de demência? Existem algumas hipóteses, relacionadas à doença de Alzheimer, em que a origem da doença está relacionada a, principalmente, proteínas que estão fora do neurônio, que regulam o neurônio, e proteínas que estão dentro do neurônio. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente tem dois marcadores muito fortes, né, de hipóteses muito evidentes, né? Ou seja, quando a gente diz hipótese evidente, é porque nós temos muitos trabalhos, muitos relatos na literatura que trazem que esse tipo de proteína desregula o neurônio em regiões específicas do nosso cérebro. Então, por exemplo, existe uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Essa proteína, a gente entende um pouco dela em que essa proteína beta-amiloide parece realizar, de uma forma bem simples, assim, para que todo mundo entenda, a comunicação entre essas diferentes células nervosas, esses diferentes neurônios. Então, o primeiro ponto parece que existe uma degeneração, uma lesão nessas células que leva a esse prejuízo de comunicação entre os neurônios. Então, veja, se existe uma dificuldade de comunicação entre neurônios, entre várias regiões cerebrais, sabendo que o nosso encéfalo é todo interconectado, eu tenho uma dificuldade, a paciente apresenta uma dificuldade de gerar uma informação em uma dada região e transmitir para outra. Porque eu tenho proteínas que são essenciais para essa comunicação que não estão agora trabalhando de forma adequada. Então esse seria um marcador importante. O segundo marcador é uma proteína que a gente chama de tau. Né? Essa proteína tau, ela é uma proteína que agora ela está dentro do neurônio e o que a gente entende dela é que ela é hiperfosforilada, ou seja, um grupamento fosfato, por algum motivo, e a gente tem algumas hipóteses para que isso aconteça, mas por algum motivo começa a adicionar grupamentos fosfato nessa proteína e ela começa a prejudicar a comunicação dentro da célula. Então isso a gente entende, a gente sabe um pouco dessa formação dessa proteína tal, que é o que a gente chama de formação de microtúbulos. Ou seja, que são é como se fossem pequenos canalículos, né, micro, a gente está falando em uma resolução aqui muito pequena, claro, né, entre regiões dentro do neurônio em que ocorre agora uma dificuldade de comunicação, de transporte de substâncias, em que você tem a perda, né, dessa conectividade dentro de uma região neuronal para uma outra região neuronal. Então veja, nós temos duas grandes hipóteses que de fato prejudicam a comunicação fora do neurônio e dentro do neurônio. Então, se nós temos dentro desse grupo de hipóteses neurofisiológicas que a gente comenta assim em neurociência, que prejudicam a comunicação neuronal, nós temos aí o prejuízo, né, que é manifestado nesses pacientes, em que um deles muito marcante é o que acontece, por exemplo, em áreas como o hipocampo.
Então o paciente ele tem dificuldade de, veja, acionar uma memória, sabendo que o hipocampo, dentre as várias funcionalidades que ele realiza no nosso sistema nervoso, uma das mais marcantes, uma das primordiais é guardar as informações, memórias de curto prazo, memórias de longo prazo. Então veja, quando eu tenho uma dificuldade de comunicação nesses neurônios, eu tenho dificuldade de pegar informações que anteriormente estavam armazenadas e levar elas para o nosso centro cognitivo, que seria o nosso córtex pré-frontal. Então o paciente ele vai perdendo a capacidade de capturar essas lembranças. Então de fato é uma doença muito triste, né, o Alzheimer, porque a chamada demência é essa perda de lembrar, é a perda de saber o que fazer, o que fez. Então é uma doença que, sobre os aspectos assim, neurocientíficos, ela é muito triste porque alguns pesquisadores relatam que ela seria uma doença que o paciente ele perde a sua história. Então não há nada mais triste, por exemplo, para um familiar que tem um paciente, que tem um familiar, um parente próximo da família com Alzheimer, porque de fato ela perde a sua história de vida. Então isso é um problema muito triste, né? Tem quase 1,5% da população mundial que sofre com Alzheimer. Sim. E ela pode estar relacionada a algum fator genético, professor? Claro, existem alguns genes que estão relacionados a uma maior predisposição em o paciente desenvolver Alzheimer. Só que o grande problema, não o grande problema, mas a grande chave disso é que o fator genético ele não diz tudo. Então perceba, há muitos relatos, né, e isso é muito comum em qualquer trabalho científico que a gente olha, ou qualquer pessoa que tenha na família um paciente com Alzheimer, que saiba que tem um parente próximo, ele sabe que tem a probabilidade maior quando a gente compara ele com algum outro indivíduo da população que não tem, mas isso não quer dizer que ele vai desenvolver. Sim. Porque esse tipo de doenças neurodegenerativas, né, são doenças que afetam muito mais a terceira idade, elas, com exceção de algumas, claro, elas envolvem fatores muito mais abrangentes. Então, fatores como o estilo de vida, a própria alimentação, um ambiente saudável de vida, de trabalho, atividade física, né? O uso de substâncias tóxicas, etc. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, é um grande desafio para a ciência ainda dizer para um paciente, olha, você vai ter, a gente não consegue dizer isso, né? Então um médico, um neurologista, um neurocientista não consegue, olha, você pode desencadear, mas pode ser que não desencadeie. Sim. Agora, o fator genético é importante sim, ele é importante, ele tem que ser levado em consideração, mas ele não é tudo. E é muito importante falar sobre isso porque as pessoas, quando ela tem uma pessoa na família que tem Alzheimer, ela já fica um pouco receosa, preocupada. Sim. Sendo que não é só isso, né? Existem várias outras combinações de fatores, como o senhor disse. Com certeza, é algo que deve ser monitorado de perto, né, pelo médico. Com certeza tem que ser, isso é algo que a gente precisa melhorar dentro do nosso país, né? O acompanhamento desse tipo de doença, né? Que tem as características clássicas de uma doença, né? Tem sinais e sintomas bem característicos, mas é um desafio ainda porque você não consegue, assim, ao pé da letra, bater o martelo, né? Então, ao passo que você precisa dizer para o seu paciente, né? Para a pessoa que tem um familiar na família que tem a doença de Alzheimer, você precisa dizer que ela precisa ficar, para se cuidar, para ficar em estado de alerta, não é ser monitorada de perto. Mas de fato não quer dizer que vai ter. Isso é muito bom nesse aspecto. Isso é muito bom. Professor, então a coisa é um pouco mais complexa, né? Nós temos, por um lado, a sociedade como um todo, a população está ficando mais velha, a gente está vivendo mais, e muita gente acha que doença neurodegenerativa está relacionada somente à idade. E aí faz essa ligação, olha, agora a gente está tendo mais casos dessas doenças porque a população está ficando mais velha. Então isso não é completamente verdade, nós temos outros critérios ambientais e genéticos também, né? Perfeitamente. Acontece um fato curioso no Brasil, porque no Brasil, até onde a última pesquisa que eu tinha visto, acho que nos próximos 25 anos, a nossa população de idosos ela pode praticamente dobrar.
Então, isso quer dizer que, por um lado, é bom, porque a nossa expectativa de vida aumentou, tá? Porém, há uma maior probabilidade, né, uma maior prevalência dessas doenças em pacientes de idade mais avançada. Mas, como o Clay bem disse, isso não quer dizer que é um fator que vai desencadear de fato. Então, isso é uma das coisas importantes dentro da medicina, né? Dentro da medicina, como vocês participam, né? Efetivamente, transformando, estão assim, estudando, tem uma jornada ainda pela frente, é o fato da necessidade de divulgar essas informações. Né? Então, a nossa população, de fato, ela tem ficado, a população brasileira como um todo, ela tem ficado mais rapidamente. A população tende a aumentar com relação a jovens, etc. Mas, com acesso à informação, com um acompanhamento de perto, com certeza a gente vai conseguir reduzir isso e informar melhor a população, porque não depende só de uma característica genética. Né? Isso é mais fundamental de entender. E eu vi também, professor, que a maioria dos pacientes internados eram mulheres. Tem alguma coisa relacionada, algo relacionado a isso? Há uma informação importante nesse aspecto, que sim, de fato, há um relato maior, né? uma transparência, não a incidência, mas esses dados eles são muito mais divulgados no sexo feminino. Isso porque, de fato, as mulheres, historicamente, com o passar do tempo, as mulheres têm vivido mais, né? E tem algumas explicações para isso. Né? Então, a mulher se cuida mais, a mulher vai mais ao médico, tá? A mulher monitora mais de perto a sua saúde. O homem ainda carece, né? Embora tenha melhorado muito, pelo menos nos últimos 25, 30 anos, a gente tem melhorado um pouco isso, principalmente com as campanhas dentro da área de saúde que são divulgadas em todo o mundo, mas há sim uma incidência maior no sexo feminino. Além dessa expectativa de vida da mulher procurar mais ao médico, ir mais ao médico, ela tem a possibilidade de ser diagnosticada mais precocemente, ter um acompanhamento maior. Ou seja, os dados dos homens eles podem estar um pouco defasados nesse aspecto. Né? Então, quando o homem, pode ser que ele descubra esse tipo de doença, ele esteja no estado mais avançado ou tenha uma subnotificação nesse sentido. Mas no caso das mulheres, além dessa expectativa de vida maior, você tem um fator muito importante que diferencia dos homens, que é o problema da menopausa, ou pós-menopausa. Né? Então esse problema hormonal, ele é um fator extremamente importante para o desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas. É claro, a gente ainda não consegue descrever totalmente, não dá. A neurociência caminha, né? A neurociência, assim como a neurologia, caminha para tentar entender melhor como esses fatores hormonais, principalmente os níveis, né, de estradiol, estrogênio e progesterona, eles afetam tanto o corpo feminino. Então, mas, de fato, é uma característica que deve ser sempre lembrada. Assim, há uma incidência maior no sexo feminino. Tá? Professor, pelas suas pesquisas, seus estudos, como que é a chegada, como é que é a entrada desse paciente com problema neurodegenerativo no SUS? Eles já chegam em urgência? É possível o médico da família, de repente, fazer uma triagem e já se antecipar? Como que ele chega e como que a gente está recebendo esse pessoal já num estado avançado? Como que seria isso? Você saberia dar um diagnóstico? Não completamente, né? Mas claro, alguma explicação a gente consegue contribuir. Existe no SUS a gente sabe a dificuldade ainda, né? Claro que o SUS em vários aspectos é muito bom, mas ainda há uma dificuldade não de diagnóstico, mas sim da busca do paciente por entender o que está acontecendo com ele. Veja, como nós comentamos anteriormente, no sexo feminino isso é muito mais corriqueiro, né? Buscar o atendimento do médico da família, buscar o atendimento e manifestar, né? Relatar, enfim, o médico mais próximo na qual ela esteja consultando,
esses primeiros sinais e sintomas que estejam aparecendo. No homem, de fato, é claro, a entrada desse paciente no hospital já é quando os sinais eles já estão muito mais graves. Porque, veja, são doenças, de fato, são problemas silenciosos, que demoram muito a aparecer. Então, como eu comentei com vocês, o problema do Alzheimer, por exemplo, ele é um problema que, veja, está muito mais relacionado depois dos 65 anos. Então, o paciente, antes disso, pouco provável que aqueles primeiros episódios de perda de memória, aqueles primeiros episódios de esquecimento, aqueles primeiros episódios de falta de atenção, etc., assim como outros sinais e sintomas são apresentados no paciente, ele demora para procurar um médico. Tá? Então, na grande maioria das vezes, ele pensa, isso é normal da minha idade, quando às vezes não é. Tá? E sim, a gente não consegue descrever isso muito bem, mas no caso dos homens, a gente sabe dizer que isso ele só procura, infelizmente, quando os sinais já estão bem avançados e quando de fato as chances de tratamento, é interessante a gente comentar isso, porque há tratamento, né? A gente não tem cura ainda. Então, quando as chances de tratamento, elas são baseadas de fato na farmacologia ou no caso de Alzheimer, muito mais farmacologia, né? No caso de outras doenças, como por exemplo o Parkinson, você tem outras estratégias, mas assim, essa dificuldade. Então o paciente, ele demora. Às vezes já chega numa situação muito crítica. Até por achar também que é uma doença de terceira idade. Assim, eu estou esquecendo, mas é natural esquecer, né? Até por achar que é um sinal da idade, como bem você comentou, faz parte. Isso é normal. Né? Isso é normal, eu estou envelhecendo, eu vou esquecer mesmo, quando às vezes não é. Porque veja, o que hoje a gente sabe é que, de fato, a gente consegue retardar isso, a gente consegue evitar com que esses primeiros sinais e sintomas apareçam. Então, uma vida, quando eu digo uma vida saudável, é você praticar um esporte que você gosta diariamente, você ter uma alimentação saudável, ler, é claro. Ao longo do tempo, né, a gente pode colocar aí ao longo dos últimos, acho que nem 10 anos, né, ao longo dos últimos, mas vamos colocar 8, 10 anos, né, assim, a gente tem perdido a capacidade de ler, as pessoas têm lido menos. Então, ler, ativar o cérebro, né, trabalhar, como a gente brinca em neurociência, exercitar o seu cérebro é tão importante como exercitar o seu corpo. Não deixar ele parar. Perfeito. Eu vi justamente sobre isso, que ler, igual o senhor falou, não é que a pessoa ela não vai desenvolver, mas meio que demora, né? Demora a desenvolver, ajuda a trabalhar a cognição. É como você pensar em um paciente, por exemplo, aqui um exemplo simples, que tem uma predisposição genética dentro da família à hipertensão. Veja, meu pai é hipertenso. Meus 2 irmãos são hipertensos. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um irmão do meio. Só que, de fato, o meu pai nunca teve uma vida assim tão ativa com relação a exercício físico. Os meus 2 irmãos também, né? Então, meu irmão mais velho tem 4 anos mais velho que eu. A minha irmã do meio vai fazer 3 anos. Né? E já tomam remédio, já para medicação, para hipertensão, mas eu não tenho. Mas veja, eu pratico atividade física desde os 15 anos. Então, hoje, na idade que eu estou, né, a gente sabe que não é nada relacionado mais à estética, mas sim a uma prevenção. Então, exercitar o corpo é a mesma analogia que eu faço. Exercitar o corpo é tão importante quanto exercitar seu cérebro. Por quê? Ele consome energia, né? Lembra? 25% da energia que a gente consome é só para manter o neurônio ativo. Então, é muita energia. Então, a gente precisa exercitar. Sim. E o senhor falou sobre tratamento medicamentoso, né? Existem outras formas de tratamento sem ser o tratamento medicamentoso? Bom, ou ele é mais restrito a... Aí a gente tem que diferenciar algumas dessas doenças neurodegenerativas. Na doença de Parkinson, tá? Na doença de Parkinson, além do tratamento farmacológico, em que a base inicial foi a levodopa, né? Visto que na doença de Parkinson, diferentemente da doença de Alzheimer, como eu comentei que a gente começou inicialmente, a origem dela é um pouco diferenciada. É uma depressão, uma diminuição de dopamina em núcleos muito específicos, né? A substância negra.
projetando, né, esses neurônios dopaminérgicos para o corpo estriado, principalmente o globo pálido interno, que é uma região subcortical também. Então veja, esse tipo de depressão de dopamina a gente consegue corrigir farmacologicamente, e uma técnica que vem sendo utilizada já há algum tempo, já há um bom tempo na verdade, é o que a gente chama de Deep Brain Stimulation, que é o DBS, né? Em português seria estimulação cerebral profunda. Tá? Lá na época em que eu estava no doutorado, eu não trabalhei com estimulação cerebral profunda, mas um colega, um neurologista, tá? O Miguel Merino, lá do Hospital Sara, ele trabalhou com estimulação cerebral profunda, e já é uma técnica muito bem... óbvio, a gente não trabalha com humanos, a gente trabalha com animais experimentais, que é um nome, e já é uma técnica que é realidade para paciente humano. Então você tem bons resultados, novamente. Além da técnica farmacológica, que é a reposição ou a modulação de dopamina nessas vias específicas, a Deep Brain Stimulation, o DBS, ou a estimulação cerebral profunda, ela modula agora uma atividade, perceba, a atividade de disparo neuronal, que é o que a gente chama de neurociência, um disparo neuronal, comunicação entre um neurônio e outro. Então a gente consegue modular isso. Agora é claro, isso é caro. Né? Não é importante você ter tocado nesse ponto, porque essa técnica, óbvio que há. É uma técnica que vai reduzir os sintomas, principalmente esses sinais e sintomas que o paciente mais apresenta, que é o problema de tremor, é o problema de início de movimento, é o problema de dificuldade além de iniciar o movimento, é a dificuldade de se manter equilibrado. Então é uma doença que afeta o comportamento motor como um todo, né, de uma forma muito aguda. Então você consegue modular isso. Acabar com isso é difícil. Então, no geral, o DBS ele é muito utilizado com o tratamento farmacológico. Assim, eu nunca ouvia esse implante em humano, né? Eu já participei observando o implante em animais de experimentação, mas eu já vi alguns trabalhos, já vi alguns médicos neurologistas comentando, né? Então não é nada tão complexo assim hoje, muito, embora seja bem invasivo, né? Você implanta um eletrodo naquela área que você quer estimular, modular, né? E no geral é colocado aqui abaixo da subclávia, como se fosse quase um marca-passo, sabe? E o paciente às vezes tem um controle, ele consegue ou ativar aquele equipamento, ou ativar ou reduzir a atividade daquele equipamento, ele mesmo estimulando e modulando aquela região que está com um problema. Mas de fato, a gente precisa hoje ainda alternar entre utilizar esse tipo de técnica com a técnica farmacológica. Por quê? Porque você não consegue gerar dopamina. A dopamina precisa vir de algum local, e o tratamento farmacológico é essencial para isso. Então esse tipo de técnica ele é muito fundamental, não fundamental, porque fundamental é a técnica farmacológica, mas ele é uma técnica que vem ganhando força há alguns anos e que tem tido bons resultados para o Parkinson. Para a doença de Alzheimer, isso é muito prematuro ainda. Quando eu digo prematuro, tem muito estudo, obviamente, né? Claramente tem muito estudo em cima disso, mas ainda não há uma robustez de dados em que você tenha já o DBS, né? A estimulação cerebral profunda, para a doença de Alzheimer. Porque, veja, não é agora um problema associado a um neurotransmissor. Então você tem uma modulação muito forte em neurotransmissores, como por exemplo glutamina e acetilcolina, que são neurotransmissores excitatórios, né, que ativam, que aumentam a atividade de uma comunicação entre uma região e outra, em que a estimulação cerebral profunda não conseguiu ainda ter os mesmos resultados como na doença de Parkinson. Então, há um campo de estudo, ainda não há evidência, mas essa evidência ainda não é tão robusta como na doença de Parkinson. Tá? Na esclerose lateral amiotrófica, eu não me recordo agora se tem a estimulação cerebral profunda, e nem para a esclerose múltipla, devido a ser um problema de uma origem um pouco mais complexa, que é o problema do nível. Né?
Mas no Parkinson isso é bem evidente, a melhora, combinada com o tratamento farmacológico. Então, professor, dentro da percepção do senhor da estimulação cerebral profunda, vamos focar no caso do Parkinson, que o senhor parece ter mais esperança, Sim. parece ser mais promissor. O senhor acha que... Porque os trabalhos têm mostrado, né? Tem mostrado. Então, o senhor acha que vai chegar a uma cura ou a gente ainda vai ficar, digamos, retardando efeitos mais difíceis de controlar ali do paciente? O senhor acha que a gente consegue por esse caminho chegar a uma cura ou ainda não? A gente só vai tirar os sintomas mais graves, só vamos, no caso, retardar um pouco mais a doença? Clair, falar em cura em doença neurodegenerativa é bem complexo, né? Para não dizer bem difícil. Porque nós entendemos como ocorre de fato essa alteração neurológica, né? Essa alteração no neurônio, mas a gente ainda não consegue dizer, claro, como bloquear isso, ou seja, como a gente tem ideia de como retardar, como tentar prevenir, mas o desencadear, o gatilho inicial, ele ainda permanece um grande obstáculo, né? Talvez para algumas dessas doenças neurodegenerativas, isso sem falar no aspecto genético, óbvio, nós não consigamos, com as técnicas que hoje nós temos, falar em cura. É bem difícil. Tá? Agora, no Parkinson, nós temos tido bons resultados, como eu já comentei, e além da DBS, da estimulação cerebral profunda, além do tratamento farmacológico, outros modelos de tratamento têm surgido. Como, por exemplo, no meu doutorado, em 2023 para 2024, no finalzinho, eu trabalhei com um tipo de entrega de fármaco, né, que era um peptídeo extraído de vespa, né, um trabalho muito interessante da professora Márcia Mortari, né, lá da Universidade de Brasília, do Laboratório de Farmacologia, em que a gente utilizou nanopartícula, né, que a gente utilizou nanocápsulas sintéticas para entregar esse fármaco. Então, as estratégias, para tentar otimizar essa melhora na entrega desse neurotransmissor tem evoluído bastante. Então, é um campo muito promissor, mas de fato falar em de fato cura pode ser que num futuro, mas assim, eu não vejo um futuro próximo para entender isso. São ainda falar em doenças, principalmente doenças neurodegenerativas, que afeta o neurônio, uma célula tão sensível, nos últimos 30, vou estender isso, acho que nos últimos 50 anos que a gente tem conseguido entender um pouco mais, é claro. Por quê? As técnicas elas não conseguiram avançar, né, de 50 anos para trás com o avanço dessas doenças. Então hoje a gente consegue entender um pouco mais da origem, das hipóteses que provavelmente podem desencadear essas doenças com o avanço dessas técnicas. Por exemplo, uma delas é as técnicas que nós já comentamos também, técnicas de neuroimageamento, né? A ressonância magnética, tomografia computadorizada, tomografia por emissão de depósito, né? O PET scan ou o SPECT, né? Tomografia por emissão de fóton único. Então perceba, essas técnicas elas são dentro das neurociências, né? Então quando eu falo de neurociência, a ciência que a neurologia está inclusa, obviamente, são técnicas novas. Então, de fato, a gente precisa ainda de muito mais informação para entender como esse sistema tão complexo funciona. A gente costuma dizer, os neurocientistas costumam dizer que assim, dentro do estudo de várias áreas médicas que nós já temos, né, a neurociência é o bebê, a criança que chegou agora, a criança de 2 anos. Então, dentro das ciências, ela é a ciência mais nova. Então, a gente precisa ainda, claro, né, a gente precisa de vocês, dos médicos, né, precisa de muita pesquisa básica,
pesquisa experimental, tanto na clínica com o paciente, quanto lá no laboratório, o professorzinho, lá na escola, o professor na universidade, para a gente tentar melhorar o entendimento de como é que isso surge, quais são os gatilhos e se, é claro, algum dia a gente consegue bloquear isso. Mas ainda vai ficar para o futuro, assim. É animador pelo que nós já temos hoje. Obviamente a gente já avançou bastante, mas falar em cura ainda é bem difícil. A estimulação cerebral profunda é uma técnica nova, né? Ou não? Olha, o que eu posso dizer é que talvez no Brasil seja, né? Não é de fato tão nova assim. Sim. Você já tem vários relatos na literatura, nos últimos 25, 30 anos, de estimulação cerebral profunda. Agora, eu posso dizer que no Brasil, sim. Por quê, Ivan? Porque é caro. É simplesmente porque é caro. Uma estimulação cerebral profunda, veja, eu preciso ter primeiro uma neurocirurgia, né? Então, no geral, o neurologista ele separa em 3 etapas. Então, você precisa de entender o que o seu paciente tem, se a técnica ela vai de fato melhorar aqueles sintomas que ele apresenta e qual é o risco disso. Porque, veja, é invasivo. Você precisa, né, de uma cirurgia, de todo um aparato. Hoje, obviamente, não é uma cirurgia de alto risco, mas tem seu risco. Você precisa de um equipamento que a gente chama de estereotáxico, né? Então o paciente precisa ficar lá. Eu falei equipamento estereotáxico, mas é uma experimentação. Hoje, obviamente, isso em humano, em um paciente, isso é feito com tomografia, com ressonância, né? O neurologista vai, assim como o profissional da área de neuroimagem, vai observar qual é a área que vai ser implantado o eletrodo, ele vai ter que primeiro passar por um procedimento de neuroimaginamento, logo depois de neurocirurgia e depois de monitoramento. Né? Então, falar nesse tipo de técnica em animais de experimentação, então não é todo laboratório Brasil afora que faz isso. Né? Os laboratórios mais buscados de universidades federais que têm um amparo financeiro, né, muito mais robusto. Agora imagina você fazer isso em humano. Um equipamento de ressonância é caro, um equipamento de tomografia, né, por emissão de depósito, é caro também. Então, de fato, o que nós precisamos entender aqui é que esse tipo de melhora, não de diagnóstico, a gente já tem um bom espectro para isso, mas esse tipo de melhora na condição do paciente, ele envolve muito amparo governamental, principalmente financeiro. Quando tem limitações. Tem limitações, tá? Bastante limitação. Hoje ainda tem. E de fato, o profissional, o médico, o neurologista e sua equipe, ele precisa avaliar se o paciente ele tem uma saúde adequada para receber a primeira cirurgia, quanto tempo ele pode suportar, se realmente aquilo vai ser no caso da estimulação cerebral, perfeitamente. Então, é avaliar risco e benefício, perfeitamente. Tá? Professor, a gente está chegando no último bloco aqui do nosso programa. O senhor já comentou, mas eu queria só uma frisada final, muito importante isso aqui. Como que a gente previne doença neurodegenerativa? Excelente pergunta. Então, essas doenças neurodegenerativas, como o nome já fala, a degeneração do nosso sistema nervoso, principalmente da nossa célula nervosa primordial, que é o neurônio, a robustez de todos os trabalhos que nós temos hoje no meio científico, todas elas, Clara e Livana, eles direcionam para um ponto, uma qualidade de vida boa, menos estresse, uma alimentação saudável, uma atividade física regular. Então, veja, quando a gente fala em atividade física, é você fazer aquilo que você gosta. Aquela atividade que você consegue fazer diariamente, com um acompanhamento. Ter o prazer de viver, ele está relacionado a esse amplo espectro de uma alimentação saudável, um trabalho adequado, uma hora de descanso adequado, dormir bem, tá? Diminuir o consumo de drogas, quando eu digo drogas, álcool, qualquer outro, tabaco,
Hoje a gente tem uma epidemia grande, né? Isso que a gente pode dizer assim, de cigarro eletrônico. Então, tudo isso somado, quando nós reduzimos, você tem um alto índice de prevenção, ou de pelo menos de adiamento, de que esses primeiros sinais e sintomas possam aparecer. Então, há sim como prevenir. Todos os trabalhos científicos, e eu digo para você com uma certeza muito grande, quase todos vão dizer que esse tipo de prevenção é o que hoje nós temos de melhor para tentar reduzir a manifestação sintomática e o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas. Sim. E professor, o senhor falou sobre prevenção e nas pesquisas, quando a gente olha para o futuro, nós já temos tratamentos personalizados ou ainda não? Então, a pergunta é boa também. Há, de fato, alguns tratamentos personalizados, mas assim, no Brasil isso ainda é muito incipiente, ele é muito... Porque, veja, quando você fala em tratamento personalizado, para alguns grupos de pacientes, você precisa ter um acompanhamento muito cuidadoso desse seu paciente. E não são todos os brasileiros, de fato, que vão ter esse tipo de eu não sei se eu posso dizer prerrogativa, mas que vão ter esse tipo de benefício associado a um tratamento personalizado. Agora, é claro, cientificamente, como eu comentei com vocês agora há pouco, há algumas estratégias em que de fato a gente pode direcionar sim a tipos específicos de tratamentos para esses indivíduos. Então, como eu bem comentei, um desses exemplos seria nanopartículas, um desses exemplos seria doença neurodegenerativa, você mapear quais são as regiões em que cada paciente é mais afetado, como por exemplo no caso do Alzheimer. Doença de Parkinson, a gente já tem uma robustez grande de informação dessa origem, né, de manifestação expressiva de alteração neuronal, mas eu considero que isso também é bem incipiente, que parece que eu só estou focando tudo em dinheiro, mas de fato a gente precisa ter um investimento muito grande ainda em ciência e principalmente em neurociência. Por quê? Porque é caro. Falar em neurociência, um reagente é caro, um equipamento é caro. Então, hoje a gente sabe que não é todo hospital que tem um equipamento de ressonância vai lá na universidade. Então, pode ser que exista no futuro próximo? Claro que sim. Mas aqui no Brasil eu acho que ainda vai... A gente precisa aguardar um pouco. Sim. Professor, nossa última pergunta. Legal. Pelo menos garantir um diagnóstico precoce. Será que a gente consegue isso a curto prazo? Um diagnóstico precoce. Não estou nem falando de tratamento, mas pelo menos a gente conseguir fazer um monitoramento junto ao Serviço Público de Saúde. Seria possível? O que você acha? Consegue. E o que falta? É claro que o monitoramento precoce ele envolve, como a gente já falou inicialmente, programas de prevenção, né, de maior difusão na sociedade. Você precisa que o acesso à informação a essas manifestações sintomáticas iniciais, que a gente chama de sinais, né, prodrômicos, né, aquele paciente começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas. É preciso que essas informações, que essas manifestações sintomáticas cheguem principalmente nos grupos que estão mais suscetíveis, né? Principalmente nos grupos de terceira idade. Então a gente precisa, primeiro, ter uma difusão melhor de informação e, segundo, fazer com que dentro das escolas, das universidades, dos meios de divulgação científica, enfim, TV, etc., em que a gente consiga cada vez mais ter a maior difusão de informação para esse grupo de pessoas, para que a informação chegue mais rápido. É claro, porque a informação chegando mais rápido, o seu paciente procura mais rápido você no hospital. O paciente chegando mais rápido em você no hospital, você, enquanto médico, consegue mapear a história de vida dele. Se ele tem já um parente na família que tenha alguma doença neurodegenerativa, quais são os sinais que são apresentados por ele? Então, veja, é uma cadeia de eventos em que a gente precisa, de fato, melhorar. Agora, há como aumentar essa prevenção? Assim, mas a gente precisa de, pelo menos na minha forma de ver,
de uma divulgação um pouco melhor. Ou seja, o conhecimento ele jamais pode ficar guardado. Né? A informação, o estudo, tudo aquilo que a gente tem de novo, tanto nas neurociências quanto qualquer outra área da saúde, precisa ser divulgado. Então, eu gosto muito de conversar isso com os alunos em sala, principalmente terceiro e quarto período. A gente precisa divulgar. Né? A academia é feita disso. Então, a gente precisa desse conhecimento que é produzido na academia e a gente precisa levar isso para a sociedade. Para quem não tem esse acesso tão fácil de informação como a gente tem. Bom, professor Ronaldo, gostaria de agradecer, acho que em nome do professor Cristiano, que é o coordenador do nosso campus, gostaria de agradecer ao senhor por ter participado com a gente do nosso podcast Café pela Saúde, agradecer a todos que estão nos ouvindo e pedir para compartilhar, dar o like nas redes sociais. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Foi ótimo. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais, tchau.